Boa noite a todos. Hoje a gente começa mais um podcast do Negócio que Marca, juntamente com o Bruno Lima aqui, que está conosco. Todos têm uma marca, alguns deixam manchas, na realidade, outros deixam legado. Hoje vamos falar com quem marca de verdade. Bruno, muito obrigado pela tua participação aqui, muito obrigado por estar conosco aqui. Então o bate-papo vai ser incrível, fica ligado aí e vem com a gente aprender um pouco mais, conhecer um pouco mais da história do Bruno, que tem mais de 80 mil seguidores no Instagram, que tem vídeo viralizado com mais de 3 milhões de visualizações. Então, assim, na realidade, a gente vai pegar alguns insights, algumas coisas que ele quer mostrar pra gente aqui. Bruno, muito obrigado pela tua vinda aqui. Satisfação total, meu irmão. Salve, salve. Prazer imenso estar aqui. Pra você que tá assistindo aí, Bruno, muito obrigado por ceder esse espaço aqui pra gente conversar sobre pintura. Meu nome é Bruno Lima, sou conhecido aí no Instagram como Bruno Lima Pintor. E tô na pintura desde os 17 anos. Comecei por necessidade, não passei fome, não fui o cara que não tinha as coisas dentro de casa, mas aquela necessidade que o jovem tem, né, Bruno? De trabalhar, de ter uma grana, de seguir um caminho honesto. E na época eu lembro que eu já trabalhava, eu comecei a trabalhar com 14 anos junto com meu pai é pedreiro, então sempre estive em obra ali e tal. Mas aí com 17 anos eu tive a oportunidade de trabalhar na pintura. Quero até aproveitar aqui para agradecer ao Léo. O Léo deve estar assistindo aí. O Léo tem a turma dele até hoje aqui de Niterói e tal. E aí ele me deu essa oportunidade e, cara, de lá para cá foi só pintura, fomos evoluindo, pegamos essa transição aí da galera mais raiz, né, Bruno? Quem tem mais de 10 anos de profissão sabe do que eu tô falando aí, da galera mais da antiga. E com essa transição com a internet, né? Sabe, irmão? A internet, não fui eu que tive o gatilho de ir pra internet por vontade própria, foi um parceiro meu, que é o Léo, ele que percebeu isso, falou, cara, você tem uma boa desenvoltura, você é um excelente pintor, você tem que divulgar isso na internet e tal. Fui pro Instagram e estamos aí, irmão. Então, qual foi o seu primeiro contato com a pintura? Meu primeiro contato com a pintura? Eu lembro que na minha família, assim, toda família tem aquela... Quando você ajuda, assim, pra fazer uma pintura pra uma tia, pra um primo. Então, o primeiro contato, eu não me lembro, assim, exatamente a idade que eu tinha, mas eu era bem novo, sabe? De ajudar um primo a lixar uma parede, a pintar uma parede, mas ainda não era uma profissão. Como profissão, assim, de seguir, de ganhar um dinheiro, de ajudar nas despesas de casa, foi com 17 anos mesmo, assim, que eu comecei e segui essa carreira aí de pintor. E aí, quando você... Que, na realidade, a galera tá perguntando assim, quando que você percebeu que isso poderia virar uma profissão? Aí já foi mais pra frente, Brunão. Eu já tinha uns 23, 24 anos. Porque aqui na minha região, aqui em Niterói, sempre foi muito complicado a questão de você ser independente na pintura. Você sempre tinha que prestar serviço pra alguém, seja pra um empreiteiro, seja pra um pintor. Sim. E isso vai te desanimando em certo momento. Você entende do que eu tô falando? Porque você se sente muitas das vezes desvalorizado. Você, já passei muita dificuldade em obra. Nós vamos falar muito sobre isso, hein, Bruno? Sabe? De dormir em obra, sabe? De não ter muitas condições, assim. E aí, com uns 23, 24 anos, assim, depois que eu fui pra internet, que eu comecei a divulgar, passei muita dificuldade, mas eu percebi que dava pra viver disso, sabe? Você acha que esse momento aí a chave virou na sua cabeça? Como é que foi, assim? Porque, assim, muita gente hoje trabalha, né? Nessa parte que você tá falando, tá passando por esse mesmo problema que você já passou, mas o que fez você virar essa chave assim na sua cabeça, aos 24 anos, foi isso que você falou mais ou menos já, e aí o que fez você virar a chave na tua mente? Aquela virada de chave, assim. Eu penso, Brunão, que a minha região, o ciclo de pintores que eu conhecia, eu sempre vi muitos pintores bons, sabe? Pintores que, muito, assim, responsáveis, pessoas boas, mas que não tinham a visão além da pintura, essa visão que a gente tem hoje, sabe? De cuidar da tua imagem, de cuidar da tua marca e tudo mais. E eu passava muita dificuldade, cara, em obra. Era muito difícil, então quando eu fui pra internet, com essa idade, uns 25 anos, assim, e aí eu comecei a assistir vídeos e tal, vi um vídeo do Juliano Alcântara, ele fazendo os vídeos. É uma referência, né?
É a maior referência, assim. Foi o primeiro que eu vi na internet. E eu percebi, Bruno, que eu poderia não só melhorar a minha condição, montar uma empresa e tal, mas tentar ajudar outras pessoas, ser referência para outras pessoas, sabe? Então, nessa fase dos 25 anos, assim, 24, 25 anos, com muita ajuda da minha esposa também, porque eu era meio pipa voada, focava muito no futebol, era um cara, assim, muito da sexta-feira querer tomar um Danone, não focava muito nisso. Então, nessa fase da minha vida, dos 24, 25 anos, assim, foi onde eu virei a chave e comecei a me cuidar mais e as coisas foram fluindo naturalmente. E qual foi o desafio mais pesado, assim, que você teve, que você falou, cara, agora eu preciso mudar essa chave? Porque deve ter vindo alguma coisa para dar esse estalo de mudança. Porque assim, se você tivesse numa zona de conforto, você ia continuar ali e ia ficar. Mas qual foi o motivo que você, assim, olhou, viu que você precisava de um desafio, né, que você teve, mas essa decisão que te tira da zona de conforto e muda tudo a tua realidade, você fala, caraca, essa decisão mudou. Foi primeiramente, quando eu fui pai, eu tinha 20 anos e eu acreditava muito em mim, Bruno. Eu sabia que dentro de mim tinha um Bruno, esse Bruno aqui agora, que tinha que aflorar, sabe? E eu percebia, irmão, que muitas pessoas estavam conquistando, estavam mudando, e eu não. Eu estava seguindo aquela galera que estava sempre fazendo a mesma coisa. E aí teve um trabalho, Bruno, que eu lembro muito, eu passei muita dificuldade nesse trabalho. Eu fiz um trabalho na Barra para uma empresa na época. Cara, foi muito difícil, eu tinha que dormir na obra, eu dormia num container, cara, sabe, nas piores condições, assim. E ali foi a maior dificuldade que eu falei, não, eu não vou passar mais por isso. Agora eu vou sair daqui e vou tocar minha empresa, vou ser o Bruno e vou fazer por mim, sabe? Hoje fico feliz de fazer por mim, pelo meu irmão, pelo meu cunhado, por outras pessoas, porque a gente influencia outras pessoas e assim foi, irmão. Entendi. É muito bacana conhecer um pouco mais disso. E eu vou uma pergunta aqui para você. Teve algum erro, assim, que virou lição? Porque tem as perguntas aqui, né? Um erro que virou lição e você nunca mais repetiu? Conta pra gente tudo aí, porque nessa estrada que você já tá, né? Já tá trilhando, já é uma pessoa bem influente, né? No seu dia a dia, tem muita gente aí que olha pra você como uma referência. Um erro que virou lição, porque às vezes tem muita gente que errou, né? E fala, cara, vou abandonar tudo, vou largar tudo. Teve algum erro que foi difícil você enfrentar, mas você tirou como uma lição e falou, cara, nunca mais isso aqui eu repito? Teve. Você me fez lembrar uma situação, Bruno, quando eu estava passando pela transição de ajudante para profissional. Só que você, como pintor, você sabe que o profissional hoje ele tem vários níveis. Tem um profissional que é bom na massa, tem um profissional que é bom na massa e na textura, tem um profissional que já é bom em três opções e tem um profissional completo, que é o especialista, que toca uma obra, que conversa com o cliente. Então teve uma situação em que eu estava contestando até com a turma do Léo, eu levo isso pra vida, assim. Eu queria muito ser profissional e eu já emassava bem parede, eu era um cara caprichoso, mas eu achava que eu tinha que ganhar como um profissional top de linha. E aí o Léo me deu uma lição sem ele perceber, assim, ou talvez ele tenha percebido isso, que eu precisava desse choque, assim. Ele me colocou numa obra junto com um ajudante que, porra, era muito ruim na época. E, cara, eu não consegui tocar essa obra. Eu fiquei perdido. E aí, nesse dia, foi esse erro, assim, que eu falei, cara, eu nunca mais vou cometer isso aqui eu vou levar pra vida. E naquele dia, de fato, eu aprendi muita coisa com essa dificuldade, com essa lição, assim, de que existem as diferenças de profissionais. A profissão não é assim, não é porque hoje eu sei amassar uma parede que eu já sou o cara. Então, a partir daquele momento, eu fui desenvolvendo melhor, sabe? Você acha, então, que são níveis, na realidade, que a pessoa vai adquirindo todos os dias. Claro que hoje, o nível que você tá, o nível que você apresenta, os seus clientes, é um nível muito alto. A gente sabe disso pelas obras que você toca, que é alto padrão, né? Que a gente vê tocando obras grandes, na realidade, com muita firmeza ali. A gente vê isso na internet, porque você grava muitos stories. Então, assim, todo mundo que tá ali, que te acompanha, quer saber um pouco mais, né? Porque a gente olha o Bruno Lima lá na internet, eu já te conheço pessoalmente, né? A gente já é amigo do dia a dia. Mas, assim, às vezes alguém olha lá e acha assim, cara, eu nunca vou conseguir chegar num padrão igual vocês tocam a obra de vocês, porque vocês mostram a realidade da obra.
vezes eu vejo, hoje eu vi lá no seu stories do Instagram, você raspando lá na parede e caiu tudo. E quem tá começando muitas das vezes não saberia como resolver aquela situação, não saberia o que fazer, qual seria a preparação real. De repente, numa parede daquela, o cara usaria um selador acrílico, porque ele não sabe que tem que usar um fundo preparador, diluído corretamente, da expertise que você tem hoje, que claro que quando a gente olha para isso, na realidade, a gente vê o Bruno com muito mais coisas, né? Mas que também, aqui, gente, vocês estão vendo que alguém também que, para aprender, ele errou também. Então, você que está aí também, tem muitos amigos aqui, empreendedores, né? Tem muitos amigos pintores também, porque ele tem uma gama grande que segue ele aí no Instagram. Mas entenda uma coisa, você errou. Cara, pega aquele erro ali e leva pra vida. Fala, ó, não vou errar mais aqui, eu vou ser diferente aqui, eu vou fazer diferente aqui. Então Exato. É isso que o Bruno Lima tá trazendo pra gente hoje aqui no Negócio que Marca. O que separa um pintor comum de um pintor diferenciado hoje, pra você? Hoje, o pintor comum, eu acho que um fator assim, muito importante é a internet. Eu acho que o pintor comum, ele não tá na internet. Talvez ele não tenha percebido o quanto a internet vai ajudar ele. Sabe? E falando de pintura, assim, mais na obra mesmo, Bruno, eu acho que o pintor comum hoje é aquele que não se preocupa com a imagem, com o vestimento, com a pontualidade, com o corte de cabelo, sabe? Eu ainda vejo muito pintor comum, pintores bons, tá? Pintores bons, mas que não se preocupam com esses detalhes, ainda trabalham, sabe, com blusa de time, com bermuda rasgada, com sandália. Então, o pintor comum, ele ainda não se atentou a esses detalhes de ter um uniforme, de trabalhar calçado, de ler mais, sabe? Sim, então assim, você vê que para se diferenciar, né, tem que... Primeiro ponto aqui que ele falou, anota aí, tá? Papel e caneta na mão. Você se posicionar como uma marca na internet, né? Exato. Porque assim, eu vejo muita gente gravando também, Bruno, e eles não têm aquele cuidado de olhar para a imagem, forrar, porque assim, eu vejo lá na tua obra, claro que hoje o Bruno, ele é embaixador de uma marca, a Tesa, né, que é uma marca de fita e isolamento também, eu vejo plástico eletrostático, e aí a pessoa acha que assim, pô, Bruno só forra porque ele é embaixador de uma marca, mas na realidade não, ele já trouxe isso com ele já aprendeu, também você... eu vejo lá o chão todo forrado. Isso faz diferença porque na hora o cliente olha aquilo ali. Ele entende que você é diferente dos outros. Exato. Porque assim, gente, pintor tem um monte, na realidade. Mas tem um pintor ali que ele é o diferenciado, um pintor que tem um padrão elevado, que entrega o melhor. Então, eu acho que a galera tem que olhar pra isso hoje, olhar pra imagem dele. Igual o Bruno falou, às vezes o cara vai de camiseta pra obra, vai do short que ele acabou de acordar pra obra, chinela havaiana. Tem gente que vai com chinela havaiana com prego embaixo. Então, assim, não é que, eu vou ser o melhor, não. Mas você entrega uma imagem diferente pro cliente. O cliente entende que ele tá comprando ali de uma empresa, né? Na realidade. Então, eu vejo que o profissionalismo de vocês, a calça, a camisa, então quem vê, esse é o Bruno de verdade, do dia a dia, sempre calçado ali direitinho. Então, Bruno, vamos lá, uma dica, tá na internet, anota aí, gente, tá na internet, a imagem fala muito também, porque às vezes você, que tá aí do outro lado, que tá ouvindo a gente, tem que entender que às vezes você não vai ter uma segunda opção para entregar. E esse pintor diferenciado, Bruno, na hora de dar o orçamento, como é que ele faz? Como é que ele vai, ele pega ali, como é que faz? Dá essa dica pra galera aí, pra entender que o homem tá com a agenda cheia até o ano que vem, gente. Então, o Negócio que Marca, ele vem pra isso, né? Ele vem pra trazer pra gente, dar dicas pra você utilizar na sua empresa, pra você utilizar no seu dia a dia e pra você entender, né? Que a tua empresa, na realidade, para vender mais. Então fala pra gente como é que faz para estar com a agenda tão cheia, porque eu vejo gente que às vezes está sem trabalho em casa, que quer poder, assim, trazer um sustento melhor para tua família, para não ficar naquela preocupação de acabar uma obra, acabou, cara, só tem outra, não sei quando. Então, assim, você entende que esse profissionalismo juntou com você, né? Sim. Com o teu trabalho, com a entrega. Então você entende que para isso a pessoa precisa tratar da imagem, cuidar do seu dia a dia e entregar o melhor, né? Como é que você faz aí nessa parte de orçamento, que foi a pergunta que a gente fez aqui para você? Vou te contar uma história aqui,
Fala pra gente. De um orçamento que nós fizemos. A gente tá tocando essa obra. E aconteceu o seguinte, um cliente fez um chamado pelo WhatsApp através do Instagram, e depois ele até comentou, pô, Bruno, já até te seguia e tal. E aí ele fez esse chamado. Antes de falar sobre isso, eu vou até deixar aqui, Brunão, que a gente falou sobre bermuda, rasgada, sandália. Eu já trabalhei assim, tá? A primeira vez que eu fui para uma obra, que eu tinha 17 anos, o meu tio, ele trabalhava com essa turma do Léo, meu tio João. E aí, o meu avô... Eu vou voltar na parte do orçamento, mas só para complementar. E o meu tio, quando ele passou eu arrumei um trabalho de carteira assinada, te indiquei lá pro Léo, vai te colocar para trabalhar. Falei, pô, beleza. Tudo que eu queria, trabalhar. Então, você pega uma bermuda velha, uma blusa velha, porque é assim que os caras falavam. E foi, com o tempo, eu fui aprendendo, principalmente indo pra internet. O Juliano, ele fala sobre isso todos os dias ali no dia a dia dele, eu aprendi isso. E aí, falando sobre o orçamento, sobre você se diferenciar, essa história foi a seguinte, Bruno. Esse cliente, ele solicitou, depois ele estava me contando, né? 4 pintores para fazer o orçamento da casa dele. É uma obra lá em Piratininga. E aí, ele contactou o primeiro, o segundo, que não estavam na internet, eram indicações de parentes e tal. E o terceiro e o quarto, o terceiro era um pintor que estava na internet também, mas não era assim tão técnico. Era um cara mais voltado para talvez, não tô julgando quem faz isso, tá, irmão? Mais voltado para uma dancinha, para um vídeo mais engraçado. E tinha o quarto que era o Bruno, um cara um pouco mais técnico, que fala com um pouco mais de propriedade e tal, até porque, pô, a gente tá todos os dias estudando sobre o que a gente vai falar. E aí, Brunão, calhou no dia desse orçamento, faltou, ele conseguiu marcar a visita na semana, ele marcou na quinta-feira com na sexta com o outro, só que eu só tinha disponibilidade, assim, para 2 semanas na frente, então eu tava já enrolado e tal, e aí que entra o diferencial. Quando ele contactou esses pintores, faltou, o outro chegou lá com a famosa blusa velha, meio que fedendo a cigarro, chegou atrasado. O terceiro, que é o da internet, chegou, mas deu um orçamento já na lata, não fez aquele orçamento detalhado, que nós vamos falar sobre isso, que é muito importante. E chegou o Bruno. O Bruno chegou meia hora antes, o Bruno chegou com a blusa da empresa, tô até aqui e tal. Fui de calça jeans, calçado, com um lequezinho de cores, para poder, né? Às vezes o cliente tem dúvida e você tem ali a carta na manga. E aí atendi esse cliente, o meu preço foi muito acima dos outros. Tô resumindo aqui a história, mas assim, ele optou por fazer com a gente porque a casa, ele tinha comprado essa casa, ele não ia residir lá. A obra a gente que ia tocar ia ficar com a chave. O pintor que fosse tocar essa obra ia estar com a chave da obra. Então, analisando esses 4 perfis, 3, né? Porque faltou. Quem foi o melhor, assim? Quem ele sentiu mais confiança, segurança? Não quer dizer que o Bruno é melhor. O Bruno é melhor. Não, o Bruno só tá trabalhando e cuidando desses detalhes para tentar ser melhor. Tá certo? Então, assim, é você cuidar da sua imagem, é você fazer um orçamento em PDF, que é muito importante. É você chegar antes do combinado. Pô, marcou 8 horas, chega às 7h30. Conversa com o cliente, entende a proposta, cuida da tua... Cara, a imagem é tudo. Eu acho que a imagem é o principal, assim, Bruno. Quando você chega num lugar com uma boa imagem, com uma boa conversa, o cliente sente confiança. É muito difícil você não fechar uma obra. E aí, assim, então, ele deu uns insights pra gente aqui, levar ali, fazer orçamento, né? A imagem com uma camisa... Não precisa ser uma camisa nova, gente. Tá falando uma camisa limpa, pelo menos. Pra estar ali com o cliente, né? Conversar com o cliente. Você vai na casa do cliente, né? Na realidade. Então, o profissionalismo faz total diferença, Bruno. O que a gente olha hoje, para alguém que vai dar um orçamento, se fosse na minha casa hoje, alguém fosse lá dar um orçamento. Então, a gente fala muito sobre isso, a gente bate muito na tecla sobre isso, né? O Bruno, ele também é embaixador da Sherry Williams. Então, pra gente entender que você tá ali levando a tua imagem, que você tá ali entendendo que você é uma empresa. Sim. Muita gente lida, né, Bruno, com isso, olhando e achando, só é mais uma obra, só é mais um lugar. Mas, na realidade, o pintor, ele entrega... quando ele vai entregar uma pintura, ele tá de alguém que tá sonhando há muito tempo com aquela obra pronta, com um acabamento legal. Então, assim, você entende que esse profissionalismo faz total diferença hoje pro pintor diferenciado. Muita gente, às vezes, fala, poxa, mas eu sou o pintor raiz ainda, não preciso disso, eu vou do jeito que tá. E aí, esse pintor raiz
tá perdendo cada vez mais espaço no mercado de trabalho. Então, galera, vamos se atualizar. Vamos entender que há um novo momento, né? Sobre a pintura, na realidade, que a gente está falando aqui, sobre o negócio, de você entender que você é uma marca, que você está levando ali um trabalho diferenciado, que você está levando ali um orçamento que você vai entregar. Tem gente que faz num papel de pão e quer entregar para o cliente, né? Às vezes na hora, então, aprendeu aqui o orçamento, vai para casa primeiro, faz ali. Hoje tem aplicativos, né? Você tem, inclusive, eu vou pedir a ele, ao Bruno, desde já, para vocês que estão seguindo ele aí, deixa o seu arroba aí, Bruno, já pra galera já ir seguindo também, né? Arroba Bruno Lima Pintor. Não tem como errar. Não tem como errar. E aí você vai, Bruno Lima Pintor e Bruno Martins Pintor. É o encontro do... E vou te falar, Bruno, meu nome também é Lima no final, né? Pô, então, Bruno Martins Lima. Deve ser parente, Bruno... deve ser parente. E aí, então, eu já vou intimar o Bruno aqui, pra vocês que estão seguindo ele lá, pra vocês que já conhecem o trabalho dele, pra deixar algum aplicativo lá, e a gente pode deixar em collab lá junto, um aplicativo de ensinando também ao pintor, e a gente vê isso muito fácil na internet. Você entra ali, coloca, você tem um aplicativo hoje que é de graça, que você consegue ali fazer um orçamento, por mais simples que seja, gente, pega o seu celular, bloco de nota, abre ali e faz um orçamento diferenciado, tá? Ô Bruno, hoje você olhando para a pintura, como você enxerga o futuro da pintura para quem quer crescer? Cara, eu vejo muita prosperidade. Eu vejo um futuro brilhante para aqueles que, de fato, querem ser pintor. Que vão se comprometer com a profissão, sabe? Que vão se atentar a esses detalhes que a gente está falando aqui. Hoje, Bruno, se você pegar um jovem que chegou aqui do nada, eu quero ser pintor porque eu vi um vídeo do Bruno Martins fazendo uma pintura. Ele consegue, cara. Porque hoje você tem muito curso na internet, sabe, gratuito, você tem diversas páginas de marcas que proporcionam esses cursos com os embaixadores e tal. E eu enxergo um futuro, assim, de muita prosperidade, mas também, irmão, é preciso abrir mão de certas coisas para você caminhar nesse sucesso, porque não dá para você ser aquele cara mente fechada. A gente falou sobre o pintor raiz. Eu sou pintor raiz, cara. Eu sou pintor raiz, eu não sou um cara assim... Só que eu tenho que entender que eu não posso ser o cara raiz bagunçado. Ser raiz não é ser bagunçado. Ser raiz é você fazer o trabalho algumas vezes da forma que você fazia antigamente. Porém, hoje você tem diversos maquinários, então eu vou deixar de usar uma lixadeira zero pó porque eu sou raiz? Eu não posso pensar assim, entende? Então, assim, o futuro da pintura hoje, quando eu comecei, eu não imaginava que eu ia estar vivendo isso aqui, irmão. Eu juro pra você, eu queria ser pintor, eu queria ajudar minha família, que era o mais importante, ter um dinheiro, depois eu virei pai, então tenho um compromisso com a família, mas eu não imaginava que eu ia chegar até aqui. E assim, hoje tem um universo, e esse universo está muito perto da gente, de maquinário, de profissionalismo, de capacitação. Só basta querer, mas tem que abrir mão de algumas coisas. Então, assim, a internet veio também para dar voz pra gente que, de repente, não conseguia. E hoje qualquer pessoa pode ter um Instagram. Sim. Hoje você vai perguntar, a gente que roda muito dando palestra, né, falando, aí você vai perguntar com um cara, às vezes, que... E aí, cara, você tem um Instagram? Não, eu tenho vergonha. Galera, vergonha não vende. Se você não tiver na internet, você não vende. Então, assim, grava. Vai com vergonha mesmo. Exato. Grava ali, por mais simples que seja. E às vezes também, Bruno, eu vejo que a galera precisa... eu preciso de equipamento para me gravar. Não. Ninguém começa grande não, gente. Hoje eu olho os meus vídeos lá atrás, né? Os primeiros vídeos que eu gravei. E eu lembro de você olhando, né, para a situação, olhando para a internet hoje, eu vou ver o lá atrás, e aí fica... Eu vejo os vídeos e falo, cara, como é que eu pude ter gravado assim? Mas eu comecei. O negócio hoje é o quê? É começar, ir para cima mesmo e acreditar que você pode mudar o futuro da tua família. Exato. Você pode mudar o futuro da tua empresa postando vídeo. Mas eu não tenho muito seguidor, mas você acha que o Bruno já começou com 80 mil seguidores? Claro que não, ele teve o início dele lá, ele teve as primeiras publicações que eu acho que você deve olhar assim e falar, cara, como é que eu podia gravar assim, isso, né? E eu acho que todo mundo olha pra isso, né, Bruno? Assim, faz parte do processo. Você falou até dos treinamentos, das palestras que a gente vai fazendo e tal.
Tem muita gente que pensa que isso que a gente está vivendo, Bruno, é algo muito distante, mas não. Eu penso que todas as pessoas têm capacidade, outras têm mais desenvoltura, uns vêm com um dom mais aflorado, mas todo mundo pode. Eu acho que todo mundo pode. Basta você se dedicar. Para gravar um story, esse ponto do story, assim, tem muita gente que fala, cara, eu não consigo gravar um story. Eu não consigo pegar a câmera e fazer um story, eu tenho muita vergonha, porque fulano me zoou, o pedreiro que é mais antigo, ele me... Eu já fui zoado também, cara. Já teve gente, Bruno, de falar assim, cara, o que você tá fazendo? Pô, nem faz sentido, isso daí não vai dar em nada. E eu acreditava, mano. E é bom você se cercar de pessoas que também acreditam nisso. Por isso é importante a família. Porque não adianta você estar no meio de uma galera que só tá pensando em balada, curtição, zoeira. Claro. E você querer fazer um trabalho diferente, porque essa galera não tá pensando nisso. Então você acha assim, que essa mudança de mentalidade sua também, né? Porque eu sei que às vezes pra gente que tá na obra, às vezes cheio de gente, aí você para pra gravar, a galera fica olhando, assim... Parece que a gente não faz nada, né? Só serviu pra gravar. Mas na realidade, ô Bruno... Então, a primeira coisa também que a pessoa precisa fazer é tirar essa vergonha, essa timidez, grava ali, chega um pouco mais cedo na obra, antes de todo mundo chegar. Eu já fiz isso, tá? Às vezes eu ficava assim, eu chegava um pouco mais cedo, pra poder gravar. E aí, por causa até, pra mim, cara, os primeiros vídeos o pessoal falava muito, até teve pessoas, né, que não conseguiam acreditar, né? E aí hoje tem pessoas que olham, caraca, Bruno, deu certo e tal, começou... Hoje você é embaixador de uma marca no Brasil. Então, assim, a gente, pra essas marcas também conhecerem a gente tinha que estar na internet. Exato. Você, quando vai dar um treinamento, né? E você acha o quê hoje? Pra pessoa tirar essa timidez, vamos dar uma dica. Chega antes, né? Ou se não, pega na hora do almoço ali, grava alguma coisa. Vai testando em casa também. Indo pra obra, grava, mostra. Se você tiver muita vergonha de aparecer, grava pelo menos a obra ali, você falando. Mas, cara, começa. Por quê? Porque daqui a pouco fica algo natural, né? Fica. A gente já chega na obra pegando o celular pra gravar, pra mostrar. Eu sei que tem dia corrido, às vezes, que não dá pra gravar, né? E a pergunta aqui que veio pra gente é: o que um pintor precisa aprender sobre gestão pra realmente prosperar? Com palavras simples, dividir, saber separar o bolso esquerdo do bolso direito. Eu ouvi isso de um cliente, que ele é dono de uma rede de supermercado. Sim. E foi a primeira obra que nós pegamos. Tinha um pedreiro que trabalhava numa empresa que eu já trabalhei nessa empresa, lá da Barra que eu te falei, que eu passei veneno. Esse pedreiro tava lá. E aí esse pedreiro pegou uma obra desse dono do supermercado e ele se amarrava na minha, assim, Nilcinho, pô, um cara, tenho muita gratidão, irmão. E ele falou pra esse cliente, olha, coloca o Bruninho pra fazer aí, que o Bruninho é muito bom e tal. E aí ele viu a gente trabalhando, na época eu levei meu irmão Bernardo, e você imagina, dois meninos, eu não tinha barba na época, Bernardo, pô, novinho. Uhum. Ele até desacreditou que a gente ia conseguir fazer aquela obra, e ele percebeu a maneira que a gente tocava a obra, percebeu que nessa época eu já tava com a cabeça assim, não tava 100% no lugar, mas 80%. E aí ele falou isso pra mim, meu filho, meu garoto, aprenda a separar o bolso esquerdo do direito. Então você tem que ter um controle. Não é porque você ganha 10 mil reais nesse trabalho que os 10 mil reais é teu. Você tem que saber separar o dinheiro de forma simples. Até isso tem na internet. Eu li um livro do Rick Chester, aquele da água. Cara, esse cara, ele ensina de forma simples, na nossa linguagem, sobre você cuidar do dinheiro, sabe? E não tem mistério, não tô falando de investimento de não sei o que e tal. Não, é de forma simples, é você cuidar do dinheiro. Essa parte desse dinheiro é da empresa, essa parte é disso, essa parte aqui é minha, essa minha parte é do lazer, essa parte é da emergência. Então, assim, é você de forma simples saber conduzir o seu dinheiro, saber fazer essa divisão, porque se você achar que tudo é teu, já era. Então, assim, é ter essa mente de empreendedor mesmo. Porque às vezes tem gente que ganha 10 mil e ele gasta 11, gasta 12, gasta 13. Aí você vai ficar assim, cara, por que pro Bruno funciona? Por que o Bruno tem tantos kits? Por que o Bruno tem um elétrico? Por que o Bruno tem isso? Por que o Bruno tá comprando um carro e eu não consigo? Você tem que parar pra refletir, irmão. O que você tem e abrir mão de algumas coisas também, né, Bruno? De porque, muitas assim, coisas, Bruno. Quando a gente quer verdade. investir, na realidade, na empresa, eu lembro que quando eu comprei o meu primeiro lixamento zero pó, eu gastei R$ 8.900, se não me falha a memória.
E aí eu parcelei, cara, em 10 vezes. Parecia que eu tava pagando um carro. Porque todo mês, R$ 890 pagando ali do lixamento. Só que isso fez um diferencial terrível. Porque, assim, você entende que essa gestão de prosperar, você vai ter que abrir mão, às vezes, para poder investir, porque ferramenta não é gasto, né? Ferramenta é investimento. Então, aí você abre mão, compra sua primeira lixadeira, depois você compra uma máquina airless, um lixamento zero pó. Hoje você, Bruno, proporciona isso para os seus clientes, né? Sim. Lixamento zero pó, eu vejo lá, você tem máquina airless também. E essa profissionalização, uma pergunta também que eu queria fazer para você, por ser muito novo, na realidade, você já chegou em algum cliente assim, ele olhou e falou, cara, esse menino vai fazer a obra. Porque eu acho que a galera julga muito, né? Muito, Isso. muito. Já chegou de lugares também, de eu chegar assim, né? Estar. E a pessoa, cara, até por chegar, às vezes, para dar um orçamento, para ir direitinho, a pessoa olhou assim e falou: é você que vai dar o orçamento, não é a pessoa mais velha e tal. Porque a galera olha muito para isso, né? Às vezes acha que alguém bem mais velho vai trazer ali para ela, parece que vai ser melhor, mano. Aí você vê o Bruno, você se posicionando, é igual hoje, a galera olha para isso. Você já passou por isso, Bruno? Já. Cara, Conta pra gente, né? Inclusive, nessa obra, nessa primeira que eu te falei, desse cliente que é o dono de uma rede de supermercado, eu tive que fazer uma manobra com ele muito ousada na época. Porque ele falou, cara, você vai fazer minha obra? E na época eu tinha cobrado um valor que era acima dos pintores raiz lá da área. Que já eram os caras mais cascudos e tal. E aí chegou eu e o Bernardo, cara, pra tocar uma casa de 3 quartos, sala, cozinha, banheiro, parte interna e externa, com grafiado por fora. E eu tive que falar pra ele, olha, se o senhor der essa oportunidade pra gente, nós vamos fazer a pintura. Se não ficar bom, eu vou dar um jeito. E eu te devolvo o dinheiro. Eu vou dar um jeito, eu não sei como é que eu vou fazer, mas eu te devolvo. Olha o que eu fiz, mano. Sabe? Rapaz. Mas eu me garantia. Eu sabia que eu era bom. Eu sabia, né? Nessa época, eu já tava com a mente bem direcionada, eu já sabia conduzir a obra. Até porque esse pedreiro que tava lá, que é o Nilcinho, ele é um cara que entregava as etapas da obra sempre muito pontual e assim ficava fácil de trabalhar, não tinha que voltar pra cortar gesso e tudo mais. Então, assim, eu passei por isso nessa situação. Eu passei por isso numa outra situação da gente estar fazendo um grafiato, eu e o Bernardo, no andaime. E era uma casa bem grande, a gente estava nos fundos fazendo grafiato, eu escutei o caseiro falando assim pro proprietário, agora vocês encontraram uns coroa bom de pintura, hein? Porque a frente já estava feita. Cara, a gente escutou ele falando isso, argentino, um parceiro, virou amigo nosso. Quando ele virou, Brunão, assim, pra onde a gente estava trabalhando, que ele olhou assim em cima do andaime, são esses dois garotos que estão fazendo essas texturas todas aí? Que é isso, cara? Porque as pessoas não acreditam. E isso acontece... Hoje é difícil por conta do Instagram. O Instagram, por ter muitos seguidores, hoje eu tá tendo o privilégio de ser embaixador da Tesa, da Sherry Williams, então isso já te dá um status diferente. E eu também deixei a barba crescer. Barba não, né? O bigode. Porque se eu tirar, cara, eu acho que... Né? As pessoas, elas... Eu também acho que eu não consigo mais hoje ficar sem barba, cara. Cara, porque não tem nem como você julgar uma pessoa dela tá tendo esse, entre aspas, um conceito, um pré-conceito de você. Ela não te conhece. Entende? Então vê um garotão, acha que vai dar ruim. Sim. E aí, então, assim, você olha pra você hoje, você viu que você precisou mudar um pouco, né? Disso. E mesmo com meio a tudo isso, né? Que a galera olha, você entendeu que precisava... pra pessoa acreditar, você precisou botar o seu dinheiro ali na frente, né? Pra ter uma credibilidade. Exato. Pra galera entender que você verdadeiramente entregaria. E como você faz hoje, eu vi que a tua equipe não é muito grande, né? Você não tem uma equipe grande. Mas como é que você organiza a equipe, organiza prazo de obra? Todo mundo reclama de prazo de obra. Vamos ver aqui com você. E organizar equipe, prazo e qualidade. Como é que você faz isso? Então, esse ponto, eu reconheço que eu fico mais limitado de pegar muitos trabalhos. E eu penso, Bruno, que quantidade não é qualidade. Não adianta eu querer assumir 5 obras. Eu já tentei fazer isso, cara, eu quase infartei, fiquei muito mal de cabeça, porque não dá. Então, assim, o principal é você saber a sua posição. Olha,
encarar esse projeto. E aí a minha estratégia é a seguinte, quando eu pego uma obra grande, peguei uma obra grande, nós somos 3. A gente vai pegar aquela parte bruta da obra, que é o início, e aí, vou citar um exemplo aqui bem simples. Se você vai fazer essa obra em 4 semanas, você não pode colocar que você vai fazer em 4 semanas. Surpreenda o cliente, não decepciona. É melhor você colocar lá no orçamento que você pode levar 5 semanas e entregar para ele em 3, talvez. E você explicar para ele, olha, a gente está entregando mais rápido porque você está surpreendendo o cliente. Porque se você decepcionar é pior. Ah, vou te entregar em 4 semanas, aí você não consegue. Então, assim, aí eu pego uma obra grande, eu vou com os meninos e tal, faço essa parte mais bruta quando chega no final da obra que eu vejo que agora tá tranquilo do Bernardo ou o Jonathan ficar, ou eu mesmo ficar sozinho e eles tocarem um outro projeto. Aí eu vou conciliando a agenda fazendo dessa maneira. Eu não me atropelo, eu não pego 2 obras grandes e coloco no mesmo período, assim, vou Sim. tocar uma e o Bernardo e o Jonathan vão tocar outra, sabe? Eu assim, tô com os meninos ainda vão criar mais uma gordura para poder chegar o momento da gente fazer isso, sabe? Do Bernardo... Aumentar a equipe? Você acha que é difícil hoje para aumentar a equipe? Muito. Por quê? Mão de obra? Mão de obra e... Mas as indústrias hoje não entregam tantos cursos, por que a galera não se profissionaliza mais? Porque, assim, é uma pergunta polêmica, né? É. Mas por que você acha que a galera não tá tão profissional, né? Porque, assim, hoje você vê indústrias que entregam apps pro cara entrar ali. Além disso, eles ganham brinde, a indústria dá brinde pra eles, dá roupa, entrega um conteúdo ali que, de repente, se ele fosse fazer um curso fora, ele iria pagar e iria gastar mais. Então, assim, o que você entende pra galera que olha pra isso e ele tem a faca e o queijo na mão de coisas que nós não tínhamos lá atrás? Porque hoje, cara, eu já tô na pintura há 19 anos. Então, assim, são coisas lá atrás que a gente não tinha com facilidade. Às vezes, para você fazer um curso, você tinha que ir para outro estado, para outro lugar. Era um curso ali, outro lá. Hoje, todo dia, se você quiser fazer em alguma indústria, ela tá de portas abertas ali para você fazer. Então, eu olho que... Você acha que é falta de interesse das pessoas? Eu acho que às vezes, Bruno, quando você pega um jovem que não trabalhou na pintura ou que está iniciando, ele tem a cabeça mais, digamos que humilde para entender a posição que ele ocupa dentro da sua equipe, por exemplo. Quando você vai trabalhar com uma pessoa que já está mais tempo trabalhando na pintura, por exemplo, você pega uma pessoa que está muito tempo trabalhando na diária para outra pessoa. Sim. Cara, muitas das vezes, vou falar daqui da minha região, daqui de Niterói, em especial de onde eu atuo, que é a região oceânica. Tem muitos pintores brilhantes, muitos caras muito bons, mas que não querem ter a responsabilidade de pensar fora da caixa, sair da gaiola da diária, de só cumprir 8 às 5, de fazer o algo a mais. E aí, assim, às vezes você pega um cara e você traz para perto, assim, para sua equipe, mas esse cara tem ele só trabalhou nesse formato. E aí ele começa a pensar assim, mas fulano ganha X, eu não posso ganhar isso porque eu tenho 25 anos de profissão. Mas ele só tem 5 anos de profissão. Então acontece muito disso, sabe? Você acha que o pessoal olha assim, eu vou trabalhar pra fulano, mas aí ele vai... Às vezes a pessoa acha assim, você pegou uma obra de 10 mil reais, só que não é 10 mil reais, cara. Exato. Você tem que diluir aquilo tudo ali em semanas, se der algum problema é você que volta. Exato. E aí hoje eu vejo a mentalidade da galera que não sabe a profissão e querem ganhar muito, você acha? Eu penso, falando da minha região, eu ainda vejo um número muito grande de pessoas assim, cara. Sim. E sabe? assim, mas é o que a gente estava falando sobre profissionalização. Você acha que o pessoal não quer se profissionalizar, não tem vontade, ou quer as coisas muito de mão beijada, assim? Que a gente fala, né? É um ditado nosso. Bruno, eu acho que tem muita gente que tá com a mente fechada, que tá preocupada com o lazer, com o futebol do final de semana, Sim. talvez. Porque assim, você vai entender do que eu tô falando. A gente trabalha na obra, quando termina o expediente da obra, a gente vai editar um vídeo, vai montar orçamento, vai resolver BO de tal coisa que aconteceu. E então, assim, a gente não tem horário. Nesse meio termo, você tira pra estudar também alguma coisa? Sim.
Porque assim, o pessoal olha, né, e acha, pô, o Bruno acabou ali. Só que na realidade a mente do empreendedor, ele não para, Não né? para, cara. Você tá pensando, cara, qual vídeo eu vou gravar? Ou como é que eu vou tocar minha empresa? Ou como é que eu vou captar mais cliente? Porque assim, a nossa mentalidade, ela não para. O cara que às vezes ele tá trabalhando na diária ali, ele fica ali, né? E aí ele tá muito bom aquilo ali pra ele. Trabalhou de 8 às 4, 8 às 4 e meia. A hora que for, aí enrola o trabalho. Ele não pensa em atualizar a mente dele. Então, quando que você percebeu que o Instagram era uma ferramenta de trabalho, que você precisava cuidar verdadeiramente ali da tua imagem, da tua página, né, que você tem, do teu Instagram. Como é que você percebeu isso assim? Como é que foi? Foi quando... Essa virada de chave, né? Foi quando a Amanda da Tesa me ligou. A Amanda me ligou pra ser ter a oportunidade de fazer parte do time de embaixadores, sabe? Mas aí você já tinha quantos seguidores nessa época? Eu tinha... Bruno, eu acho que eu já tinha uns 50 mil, assim. O que acontece? Os meus números de seguidores foi um vídeo que eu fiz raspando uma parede e esse vídeo viralizou. Eu tinha, se eu não me engano, Bruno, eu posso... Assim, eu não me lembro, mas eu devia ter uns, sei lá, 500 seguidores. Fiz esse vídeo, deixei o celular, fui dormir, acordei no outro dia com 18 mil seguidores. Aí eu, caramba. No outro dia, de 18, eu já tinha 41, assim. Com esse vídeo tem 3 milhões e poucas visualizações. E se você pegar e olhar lá, você vai ver que o meu perfil nem era dessa maneira que eu faço agora. Eu sempre tive vontade de fazer um conteúdo mais conteúdo. Só que o conteúdo dentro do algoritmo nem sempre viraliza. Hoje a minha página, eu assim agradeço muito que ela viraliza mais conteúdo, não um vídeo viral. Então foi um vídeo assim meio que viral, um satisfatório que me fez. E aí a partir dali eu comecei a fazer alguns vídeos, assim, meio travado ainda. Mas eu lembro, Bruno, que na época nós fizemos um vídeo e o Juliano comentou nesse vídeo. Eu tava de sandália, com um big rolo, assim, sabe, trabalhando. Ele, cara, seria legal se você tivesse de tênis e tal. Ali eu já comecei a perceber que eu tinha que cuidar da minha imagem. Mas quando a Amanda me ligou, que eu entrei no grupo, assim, vi os influenciadores que estavam lá, eu falei, caramba, agora eu tenho que realmente cuidar ainda mais. Porque agora vou representar uma marca, e é uma marca gigante, é uma marca número 1 na Alemanha, para quem assim não sabe, a Tesa é uma marca, sabe, sensacional. Então eu tenho que... E foi ali que deu assim mais ainda o gatilho de me cuidar ainda mais, e cuidar muito da minha página, sabe, manter a frequência, entregar conteúdo. Eu deixo essa dica pra galera, Bruno. Pra quem tá focado muito nos números, ter muito seguidor é muito legal. Ter muitas pessoas interagindo, isso é muito legal. Mas você ter conteúdo, sabe, de você ir num treinamento e o cara apertar tua mão e falar, pô, vi teu vídeo, pô, isso aqui que você falou, cara, me salvou tal dia na obra. Pra mim isso faz muito sentido, assim, sabe? Então, você acha que hoje você construiu uma autoridade, né? Sim. Através dos vídeos, né? Porque quando você olha pra alguém, eu sigo um perfil, eu sou assim, né? Na minha concepção. Eu sigo um perfil daquilo que vai poder me ajudar futuramente. Quando eu tiver uma dúvida sobre aquilo ali, eu falo, caramba, lá no Instagram do Bruno tem tal vídeo, eu vou lá ver como é que eu resolvo esse problema. Então você virou uma autoridade na internet, você hoje é uma autoridade, né? De alguém que vai pegar... Acredito que o seu stories ali, as pessoas devem, na entrada ali do teu Instagram, tem gente que deve pedir muita dica, né? Toda hora alguém deve mandar ali uma mensagem pra você, porque você é uma autoridade. Tem gente que reclama disso, mas eu acho que isso é normal a partir do momento que a galera olha pra gente como uma autoridade, como alguém que vai entregar ali, ele vai conseguir resolver. Tem gente que me manda mensagem, me liga, eu falo, cara, me liga aqui. Eu sei que a nossa vida é corrida, né? Às vezes não dá, então você acha que isso gerou mais autoridade. Um vídeo viraliza, mais de 3 milhões de visualização, e aí isso gera autoridade. E nesse primeiro vídeo eu acho que não vem uma autoridade, né? Vem com o tempo, que os vídeos que você vai fazendo depois, eu já via explicando, mostrando como é que... Porque às vezes, quem tá lá do lado fala, cara, mas eu já sei disso. Mas tem alguém que tá começando que não sabe. Então deixa pra esse cara que tá começando e não sabe pegar essa dica ali que você tá dando. Porque às vezes botar uma fita no rodapé, eu já tô 19 anos, então isso eu já sei de cor, é salteado. Mas tem alguém que tá ali começando que fala, caraca, eu não sabia disso. Por mais simples que seja também, isso às vezes aparece pra nós, né?
É o erro mais comum que você acha que a galera tem no digital. Buscar números. Buscar números. Então você entende que Eu não ainda é só vejo. viralizar. Não eu é só ter seguidor no Instagram. Assim, a minha opinião. Sim. Eu penso que os números são muito bons. Repito, é muito legal você ter seguidor. Você tem que ter seguidor, na verdade, para você tá passando para o pessoal aquilo que você sabe. Mas se você focar só nisso, infelizmente vai chegar uma hora que esses números vão parar, você vai se sentir frustrado, você vai ficar triste. E talvez, num futuro, daqui a 8, 10 anos, você não seja lembrado, sabe? Eu acho que o conteúdo, ele fica. Aquilo que você faz e que faz a diferença na vida das pessoas, isso fica. As pessoas sempre vão lembrar disso, entende? Então eu vejo assim, eu ainda vejo muitas pessoas preocupadas com o número. Poxa, postei um story, Bruno, mas meu story dá 15 visualizações. Eu já passei por isso, cara, de 3 pessoas visualizarem meu story. E assim, eu sou eu tenho muitos amigos que... Hoje tem alguns amigos que ficaram famosos, assim, que são cantores de rap, assim, e tal, os caras da música, assim, que faziam show, às vezes, pra 10 pessoas, cara. Claro. E eles sempre falavam assim, Continuaram, eu vou cantar pros 10 como se eu estivesse cantando pra 1 milhão. E assim, é assim que você tem que pensar, sabe? O número é muito legal, repito, o número é muito legal, faz a diferença também, mas se preocupa também com o conteúdo. Coloca o conteúdo na frente e o número vai ser uma consequência, ele vai fluir. Então eu vou aproveitar aqui também. Antes de continuar esse bate-papo que a gente está tendo aqui, eu quero agradecer o apoio da galera do Estúdio Kingdom. Vou pedir aí... tem ajudado a gente. Essa caneca aí, ó, que você tá usando também, Bruno, aí, ó. Topzera. Que tá com a gente nesse projeto Estúdio Kingdom, tá? Eles fazem um trabalho sensacional. Ó, linda caneca, ó. Top. Que eles fizeram aqui. Eles são apoiadores aqui do nosso projeto. Eles fazem camisetas para empresa, tá? Camisetas para empresa, camisas para empresa, igreja, brindes para festa, tá? Se você tem uma festa e quer utilizar aí também, aquelas canecas lindas pro Natal, tem vários modelos, eu vou deixar o Instagram deles aqui. Galera, se você quer algo com qualidade, propósito, já segue a galera lá, tá? E quer mandar mensagem, quem mandar mensagem hoje, vamos lá. Mandando mensagem hoje pra eles, pra esse Instagram aqui, falando que está indo pelo Negócios que Marcam, 10% de desconto. Que isso? E aí, Bruno? Você quer mais que isso? 10% de desconto? Ó, já vou deixar uma ideia aqui pra você, uma dica, ó. Aproveita esses 10%, faz aí um brindezinho pro cliente, né? Final de ano, aquele cliente bem legal que você fechou uma obra, no final deixa uma lembrancinha que você já vai ficar marcado ali, né, Bruno? Isso aí. Aí quer garantir o seu personalizado? Cara, Estúdio Kingdom. Entra lá em contato com eles e já entra com 10% aí de desconto na tua compra. Essa dica eu quero deixar aqui no meio da live, falando aqui com o Bruno. Ele já vai passar lá também para fazer... já fazer o teu orçamento com 10% de desconto, né? Opa, olha aí. Desconto é sempre bom, não é bom? Muito. E vamos lá, então, aqui. O que mais te ajudou a construir uma autoridade? Você falou, né? O erro mais comum dos pintores no digital. E uma história engraçada, assim, que você foi surpreendido na obra. Teve alguma história várias. assim? Obra é resenha. Conta pra gente aí, que a galera quer saber. Cara. Uma história engraçada. Teve uma vez que eu fui fazer um trabalho e aí eu ainda não pegava a obra nessa época. Eu era ajudante, caminhando... Naquela fase que eu achava que eu já era um profissional. E aí fui fazer um trampo, Bruno. Conta pra gente. Fui fazer uma parede pequena de textura. Cara, olha o que eu fiz. A parede tava no reboco e aí eu fui pedir lá pra cliente comprar o selador. Ainda falava errado, né? Compra a seladora. Não sabia a diferença. Compra o selador e tal, a textura. Cara, eu fiz a textura. Olha só o que eu fiz, mano. Por muita falta de informação e mente fechada. Eu texturei a parede da cliente no reboco, sem passar fundo preparador e nem o selador. Texturei. Depois peguei o selador, passei em cima da textura. Mano. Que lenha. Mano. Cara, eu assim, a parede... Eu nem sei se aconteceu alguma... Eu nunca mais voltei nessa casa, porque essa cliente nunca mais me chamou, assim.
Mas foi uma história que aí, depois de um tempo, eu contando isso pra um pintor, assim, mais experiente, ele, Bruno, não é brincadeira não, cara. Pô, você cagou tudo ali, cara. Assim, pô, a galera me zoou muito na época, mas são erros, ô Bruno, que, claro, hoje eu entendo que eu fiz uma besteira gigante num bem material de um cliente, sabe? Com certeza alguém foi lá consertar isso, deve ter desplacado, certo? Mas foi uma história, assim, engraçada pela resenha, mas foi um aprendizado, mano. Foi nesse erro, porque nessa época eu não tava acompanhando internet, não tava acompanhando nada e por mente fechada e sem ter informação fiz besteira. Foi uma história assim. E outras resenhas aí, né, mano? Que tem de obra aí, que pedreiro, de gesseiro. Você já pensou em desistir da profissão, Bruno? Já. Por quê? Várias vezes. Porque, Bruno, quando eu parei de trabalhar para outras pessoas e decidi trabalhar para minha empresa, foi onde eu pensei em desistir. Porque eu via todo mundo trabalhando, eu via todos os meus amigos pintores trabalhando para outras pessoas, seguindo o caminho que eles já estavam seguindo, eu estava ali também. E eu não era conhecido, eu não tinha Instagram. Era muito difícil eu não depender de um outro pintor, de um construtor. Eu não queria mais essa vida para mim. Não tô criticando quem é construtor, não tô criticando quem é outro pintor. Eu só queria fazer a minha história, ter a minha empresa, fazer do meu jeito, sabe? Eu percebia muita coisa, muitos detalhes assim que eu falava, não, eu não quero fazer minha pintura assim. Eu quero fazer assim, que é o certo. E nessa época, eu fechava um trabalho de uma semana e ficava as outras 3 parado, mano. Só que eu não voltava, eu não ia pedir trabalho pra ninguém, mano. Eu não ia, eu não tenho vergonha de falar isso. Eu já trabalhei de ajudante de frete nessa época, trabalhava na pintura, mas ficava parado, eu ia trabalhar qualquer outra coisa, irmão. Mas eu não ia atrás de ninguém pra pedir e aí eu oferecia meu trabalho, me vendia, olha, posso pintar a parede da sua casa? Pra uma tia, pra ela divulgar. Eu fazia isso, mano. Só que assim, você não vê dinheiro entrando. Você tem as suas necessidades de casa e tal, e faz pensar em desistir, irmão. E se você não tiver uma família, uma base que fala, não, acredita, você é bom. Eu, graças a Deus, eu tenho minha esposa, tenho, assim, amigos. O Léo, que criou o meu Instagram. O Léo foi o cara que... Ele criou meu Instagram, mano. Caramba. Eu não mexia em celular, assim, eu não tinha muita... essa desenvoltura, né? Sabe, eu não tinha a percepção de que o Instagram me traria onde eu estou hoje. E ele já ele já meio que percebeu isso. Ele, Bruno, então vou criar pra você. Criou o e-mail, criou o Instagram. Bruno, ó, você vai fazer assim, 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 assim. Ele foi me guiando, mano. Você acredita que foi o meu primeiro vídeo que eu impulsionei foi através do meu barbeiro? Inclusive, até um abraço pra ele, Douglas. Tava lá, ele falou, Bruno, já impulsionou o vídeo? Eu falei, não, cara, é assim, assim. Ele me ensinou e fez a primeira vez. Como botei um vídeo que não era muito legal, ele não viralizou muito e tal, e aí depois eu fui fazendo impulsionamento e hoje eu ensino outras pessoas a como impulsionar. Então, assim, as pessoas também, você entende que você necessita de outras pessoas. Sim. Mas essa vontade de desistir, assim, você já foi uma vez ou várias vezes? É porque, assim, tem gente que tá ali que de repente já tá pensando em desistir. Já falou, cara, eu não consigo cliente. Mas se você botar hoje em prática tudo aquilo, todos os insights que a gente está entregando aqui para você, logo, logo você vai ter o seu cliente usando as redes sociais, porque a rede social se torna uma vitrine. Ninguém tem mais cartãozinho. Às vezes, quando o cliente chega para mim assim, pô, Bruno, você tem cartão? Eu falo, cara, não tenho cartão, mas você tem Instagram? Pode me seguir no Instagram. Aí a pessoa entra lá no Instagram e vê, caraca, aí vê os trabalhos, mostra, porque uma coisa é você falar, outra coisa é a pessoa ver, né? Aí alguém entra lá no Instagram do Bruno e vê, caraca, esse trabalho que ele fez, então a filmagem também faz total diferença, né? Vamos jogar a vergonha de lado, galera. Vamos gravar mais conteúdo, entendeu? Porque você vende através do teu trabalho. Perguntas aqui rápidas, tá? Vai ser... Rolo ou pistola? Pistola. Acabamento favorito hoje, assim, pra você? Fosco, acetinado? Eu prefiro o acetinado. Embora uma galera odeie, né, Bruno? Mas tem que deixar aquela observação gigante, porque eu sei que o acabamento acetinado, dependendo da superfície que você pegar, não vai... Você vai ter que fazer um trabalho assim e vai mostrar defeito e tal.
Mas quando você tem aquela parede no reboco filé, cara, eu prefiro acetinado. Acetinado é muito bonito. Principalmente numa pintura mecanizada, nossa. Fica bonito, não fica? top. Você acha que ainda tem muito preconceito mediante a pintura mecanizada, pistola hoje, a máquina airless? Você acha que ainda tem muito preconceito pra galera que acha... Porque falta de informação a galera tem muito. Porque tem gente que fala assim, eu não gosto da pistola porque ela gasta muita tinta. E na realidade não é isso, ela gasta menos do que no rolo. Se você usar um equipamento lá, preparado, um bico correto para cada tipo de pintura, um filtro correto para cada tipo de pintura. Então eu acho que essa falta de informação da galera acaba que a galera olha assim e fala, caraca, não é uma boa ferramenta, mas na realidade é uma ferramenta que é muito ágil, né? Você pintar uma casa no rolo é uma coisa, você pintar na pistola, o acabamento é diferente e o consumo de tinta é bem menor. Assim, Bruno, é preciso ter sabedoria para trabalhar com equipamento mecanizado, principalmente o airless. O curso ele vai te ensinar o conteúdo, aquilo que você precisa saber para fazer uma aplicação, a maneira que você vai manusear. E a obra vai te ensinar a ter sabedoria. Porque não adianta você pensar que toda obra que você vai pegar, você vai pintar no airless, que tem situações que não dá. Você vai levar muito tempo isolando, vai pintar e talvez você não vai conseguir fazer tão rápido quanto você faria com o rolo. Existe esse tipo de situação também. Tem situações em que o rolo vai ser mais rápido. Mas assim, você pintor, tem que ter um airless, cara. Porque vai chegar o dia que o cliente vai solicitar, vai te pedir um orçamento, e aí você vai ter a oportunidade de trabalhar por muito menos tempo, um trabalho que você levaria, sei lá, 5 dias, você vai fazer em 2, e aí você tem que ter o airless, porque você tem que estar preparado para quando essa oportunidade vier. Então, assim, você até falou do preconceito da galera. Eu vejo uma galera muito preocupada, mas eu vou levar muito tempo isolando, vou levar muito tempo nisso, vou levar muito tempo aquilo. Coloca na balança. Essa situação, eu vou levar esse tempo aqui isolando, mas quando eu ligar a máquina e pistolar, eu vou fazer... Vai ser muito mais rápido. E o acabamento é diferente, o acabamento pulverizado é outro patamar. Com o bico correto, né? Exato. É uma frase que te motiva. Uma frase que, pô, são tantas, irmão. Cara... Lembra de alguma? Pô, Bruno, são muitas. São muitas. Tem uma frase que eu gosto muito do Joel J, né? O Tarci até usa muito também. Alô, Tarci, tamo junto. Que diz, o trabalho devolve. Boa, essa é uma. Assim, o trabalho verdadeiramente devolve. Quando você trabalha, não tem como dar errado, né, cara? Exato. Quando você faz o certo, o correto. E uma coisa que é conhecer um profissional é ele estando sozinho na obra. Sem o cliente ver, sem ninguém ver. E a gente tem que entregar o mesmo acabamento. O cliente estando lá em cima, o cliente não estando, né? Porque você entende que você está entregando ali um trabalho de excelência, né? Sim. Um sonho na pintura que você tem? Um sonho na pintura era de ver toda a galera que eu já trabalhei há muitos anos atrás, ver os amigos que eu conheci da pintura, todas as pessoas evoluírem, irem para o próximo nível. Eu queria muito estar vivo aqui para ver o mercado da pintura valorizado, porque eu ainda vejo a pintura desvalorizada por nós mesmos. Sim. Sabe, eu entendo, Bruno, que o nosso país é um país complicado. Falando aqui da minha região, é uma região complicada. O cliente ele sempre vai querer o mais barato, mas a partir do momento que você entender que se você ficar cobrando barato, você está desvalorizando a classe. Então, um sonho que eu gostaria de ver assim, era o mercado competitivo, com todas as pessoas preocupadas na evolução da pintura, na valorização. Eu acho que eu queria muito... Se eu conseguisse estar vivo para ver isso, assim, eu ia ficar muito feliz. Então você acha que o pintor ele pode ser mais valorizado, né? Pode, só depende por ele dele, mesmo, cara. né? Porque assim, às vezes a gente tá esperando alguém valorizar a gente, mas eu sei que a realidade nossa, de repente, não é a realidade de todo mundo, né? Sim. E aí, então, ele vai ter que cobrar um pouco mais barato para fazer, por causa de uma dívida que ele tem que pagar. E a gente, inclusive, falou disso aqui semana passada, juntamente com o Luan, né? Luan Medeiros, a gente falou disso. Você chega ali no cliente naquela correria e aí você entrega o orçamento no dia mesmo, então, porque você quer logo pegar aquele serviço. Eu vejo gente já vai começar um serviço, já pede 50% de sinal, e aí ele não consegue acabar essa obra porque o dinheiro acaba, o que motiva ele acaba, e aí o que ele faz? Ele abandona a obra e acabou, e vai pra outra e toca a vida assim, né? E aí você vê que esse cara não sobe, não muda de patamar nunca, né?
Continua sempre naquele superficial ali da pintura. Um conselho que você daria hoje ao Bruno de 10 anos atrás? Se cuida, cara. Cuida da tua imagem, cuida da tua mente. Se cerque de bons amigos, de pessoas que têm um propósito de evoluir. Pô, se eu tivesse feito isso há 10 anos atrás, cara, mas também aí talvez eu não estaria aqui pra contar a história, mas eu me daria esse conselho. Não foque falar com a nossa gíria, na zoeira. Porque a zoeira é legal, cara, mas é momentâneo. Passageira. Isso vai passar e vai te derrubar. Então, assim, eu sei que às vezes a gente se sente cansado. Pô, essa vida aqui, tá chato, não tô... Irmão, confia no processo. E você tem que se cuidar, cara. Você tem que se cuidar. Isso vale pra homem, pra mulher. Tem que se cuidar. Porque o próximo nível te espera. Mas depende de você pra chegar lá. Bruno, qual é a próxima grande meta da tua empresa, da tua carreira? Qual é a próxima meta, assim, pra você olhar e entender que você precisa entregar aí o melhor? Qual é essa meta que você tem pra você? Eu quero capacitar mais jovens para trazer para minha empresa, para poder a gente ampliar aí a nossa rede de clientes e eu conseguir pegar obras maiores e me desafiar a outros projetos, sabe? Eu penso nisso, mas eu não vou fazer isso antes de capacitar alguns jovens, assim, porque eu prezo muito pela qualidade do nosso serviço. Eu não vou pegar qualquer um e vou sair abraçando tudo porque vai dar ruim. Então, Sim. A minha próxima meta é essa, assim. A partir de 2026, eu quero trazer talvez 1 ou 2, assim, sabe? Pra qualificar Pra esse camarada. qualificar esses caras. E aí eu já tenho o Bernardo e o Jonah que já estão, assim, bem encaminhados e eles vão contribuir a qualificar e tal, e a gente crescer aí. Inclusive, eu quero qualificação. A gente falou de ferramenta também, né? Eu quero também agradecer a um parceiro nosso, Cores de Minas, tá? Opa, Ronei! Quero mandar aqui um abraço pra galera da Cores de Minas. Eles também estão conosco aqui, né? A Cores de Minas, eles têm 19 lojas já, tá? E são parceiros. Ferramenta, quer qualidade ali no teu trabalho, eles têm ferramenta, eles entregam muito rápido a entrega deles. Preço, não tem nem... Eu vou deixar o @ deles, Cores de Minas, bota lá, @Cores de Minas, procure eles e fale que você tá indo pelo negócio que marcam, tá? Vai ganhar Lá, desconto. porque tem excelente desconto e tem loja em Niterói, São Gonçalo, Itaboraí. Então é um grande parceiro também nosso. Obrigado, Cores de Minas, por acreditar no projeto, né? E tá com a gente aqui. E não só por isso, cara. Você faz o orçamento lá com eles. Quer fazer uma obra na tua casa, quer comprar tinta, quer comprar ferramenta. Você, pintor profissional também, que quer escalar, aumentar e ter um negócio, tua empresa marcando uma geração, marcando aí os clientes, passe lá na rede Cores de Minas, que você vai ter grandes descontos também. Bruno, aproveitando, a gente já tá indo aqui para a parte final, tá? Desse podcast. Foi muito bom estar com esse papo aqui com você. Passou rápido, né? Eu quero um conselho também para essa geração que tá vindo, para que tá começando. Às vezes é um ajudante. Qual o conselho que você deixa aí para essa galera? Eu digo que você precisa... Cara, assim, tudo aquilo que a gente falou. Você tem que entender o espaço que você vai estar ocupando naquele momento. Você vai ser ajudante hoje, mas não vai ser sempre ajudante. Para você passar para o próximo nível, você tem que entender que você vai passar por processos que não vão ser fáceis. E aí sim você vai conseguir chegar no próximo nível. Não adianta você entrar numa obra hoje como ajudante e achar que, eu vou trabalhar 2 anos aqui e já vou ser profissional. Se você continuar fazendo a mesma coisa sempre, você não vai evoluir. Sim. Então, o conselho que eu te dou é que você tenha humildade, que se você tá aí com um líder que te ensina, cara, extrai o máximo, não se preocupe tanto com questão de, mas eu só tenho que trabalhar de 8 às 5. Não, cara, aprenda bastante, Estica um pouco o horário. um pouco, aprenda. Peça para esse líder te ensinar, cara, o que ele faz, principalmente se for um cara que tem sucesso, então certamente ele vai te passar muitas dicas boas, mas tem que ser humilde, Bruno. Eu diria que a humildade, assim, para você que tá começando, você tem que ser humilde
E saber que você vai estar numa posição hoje. Amanhã você vai estar em outra posição, mas você não vai chegar lá do nada. Você vai ter que sangrar um pouquinho para chegar lá. E tem que ter sacrifício, irmão. Sabe, eu diria isso pra essa galera. Pra quem tá começando, pra então. quem tá começando. E também se mecanizar, né, Bruno? Sabe, cuide do seu dinheiro. Eu acho que esse também é um bom conselho. Cuide do seu dinheiro. Eu já fui um cara, Bruno, assim, por conta das pessoas que eu convivi, e não tô julgando quem eu convivia, não, sabe? Eu acho que isso faz parte da vida. Você tá cercado de amigos muitas das vezes e você vai na onda dos seus amigos e nem sempre é a melhor opção. Eu já fui um cara da sexta-feira de gastar muito dinheiro, cara. De domingo tá duro, sem dinheiro, entende? E se eu continuasse nesse caminho, eu não estaria aqui pra, sabe, trocar essa ideia, Sim. não teria minha empresa, Então, assim, você tem que cuidar do teu dinheiro, principalmente você que é jovem, que não tem filho, sabe? Cuida do teu dinheiro, cara, guarda, sempre guarda um pouquinho. Toda semana eu posso guardar 50, guarda, posso guardar 100, melhor ainda, 200, melhor ainda. Cuida do teu dinheiro, seja humilde, que você vai longe, cara. E aí, inclusive, Bruno, na realidade, quando a gente olha para toda essa situação, então a gente entende que ele precisa se profissionalizar. Certo? Mas com a parte mecanizada e acreditar nele mesmo, cara. Porque um dia a gente acreditou em nós mesmos. Mesmo todo mundo falando, vai gravar, vai fazer isso e aquilo. Mas você acreditou, mas fora das telas também, você teve que entregar o teu melhor. Você teve que dar uma esticada no horário, mas a gente tem que entender que a gente está trabalhando para nós mesmos, né? Exato. Para trabalhar no horário, trabalhar ali de CLT. E assim, Bruno, tem um lance também, eu já vi alguns pintores cair nessa armadilha. De você achar, pô, eu trabalho para mim. Vou chegar na obra 10 horas porque eu sou meu patrão. Vou sair 3 porque eu sou meu patrão. Não é bem isso, não. Você trabalha pra você. Eu penso que líder não é chefe. Chefe é outra coisa. Você tem que ser líder. Se você a cara do seu negócio é você, cara, você tem que chegar mais cedo. Vai ter dia que você vai sair mais tarde, justamente porque a cara é você. Claro. Entende? E assumir os erros, ter comprometimento, ser honesto acima de tudo. Então não caia na armadilha de achar que agora eu sou patrão, eu tô pegando essa obra aqui, tô com dinheiro, vou chegar 10 horas. Vai dar ruim. E pra galera poder entender, né? Porque você falou que você é embaixador da Tesla, embaixador da Sherry Williams, é fácil ser embaixador de uma marca, porque todo mundo só vê os glamour, né? Na realidade, só vê as coisas boas da internet. O que você diria pra galera, às vezes, também que só procura isso? Ah, só quero ser patrocinado, ou só quero estar de frente a uma grande empresa. Qual é a mensagem que você deixa pra essa galera? Pra eles entenderem também que não é tão fácil, assim, gravar conteúdo, ter essa mente, que às vezes a gente tá com a mente tão cheia pra gravar tanta coisa, né? O que você deixa aí pra eles? Você tem que entender que você vai ter um cargo de responsabilidade muito grande, porque a partir do momento que uma marca te colocar como embaixador, você tem que representar essa marca. Aham. E assim, Bruno, eu vou te falar do início, assim. Eu quando comecei a ter esse toque, assim, um pintor que tem um patrocínio. O primeiro pintor que eu fui descobrir que era embaixador de uma marca foi o Barcelos. Diego Barcelos. Eu tenho muita gratidão pelo Diego Barcelos. Mandar um salve pra ele aqui, porque foi um cara que me mostrou... Eu assim, Bruno, eu vim do futebol, assim, eu tentei ser jogador de futebol. E o que eu pensava do patrocínio? Eu vou ser patrocinado por uma marca e essa marca vai me dar tinta. E aí eu vou pegar essa tinta e vou trabalhar na casa do cliente, vou vender pro cliente. Olha, pura ingenuidade. E não é isso. A marca ela vai te procurar para você agregar, para você falar com propriedade dos produtos, fazer a divulgação, a publicidade, mas você tem que ter uma identidade com isso, você carrega uma responsabilidade. E o Barcelos me ensinou muita coisa nessa época, assim, sobre esses detalhes e tal. O Barcelos me passou muitas dicas. A partir dali eu conheci os treinamentos. O Alessandro Brandão, foi o Alessandro Brandão o que me fez um primeiro convite para ir num treinamento da Cores de Minas, na época. Sim. Então, assim, se você tá buscando ser o cara, quero ter patrocínio só para poder colocar lá no Instagram que eu sou patrocinado por alguém. Tem que fazer sentido para você, cara. Eu acho que você tem que cuidar mesmo. E aí, inclusive, esse episódio, ele tem um apoio, tá? Da Kairos Engenharia e Soluções, tá? Vou pedir pra ele colocar logo aí pra mim, isso, da Kairos. A Kairos, ela tá há 8 anos, tá? Entregando reforma, manutenções e recuperação de fachada. É uma empresa que trabalha só com fachada, tá?
com responsabilidade e excelência. Uma equipe técnica que eu conheço o dono, madura, que é acessível também, bem fácil fazer um orçamento com eles e garante aquilo que a gente precisa. Segurança, planejamento, tá? Acabamento também é incrível lá. Se você é síndico, administrador ou que é condômino e quer soluções sem surpresa, fale com a Queiroz Engenharias. Eu vou deixar aqui para vocês aqui o @ deles também, tá? Qualidade e resultado na tua empresa aí, se você quiser ter no teu condomínio, tá? Na tua administradora, se você é síndico, procure para não ter problema, né, Bruno? Exato. Tudo que a gente não quer, ainda mais fachada, que é um lugar bem perigoso, tem que ter uma empresa qualificada para cuidar disso. Então, já tô dando aqui o bizu para você, tá? Quer mexer na fachada, quer reformar, procura lá a Queiroz, que eles vão ter um atendimento excelente e já tem mais de 8 anos aí no mercado, então não é uma empresa que está começando agora, é uma empresa que tem equipamento e que tem segurança e te vai entregar aí para você um acabamento incrível, tá bom? Então, pra gente finalizar aqui, Bruno, o bate-papo foi muito legal, foi muito bacana aqui, saber um pouco mais da história do Bruno, entender um pouco mais dessa história sua que você já tá trilhando há anos, né? E, cara, todo mundo falando, né? Pô, quando que o Bruno Lima vai lá? Eu falei, calma que vai chegar a hora certa pra ele estar lá. Não deu pra vir no primeiro, mas tá aqui no segundo podcast, tá? Deixa um recado final pra quem quer viver da pintura. Pra galera aí que quer viver da pintura, deixa um recado final aí pra nós, pra mim também, que eu quero conhecer um pouco mais, mas também pra galera que tá ali do outro lado, ligadinho, querendo saber um pouco mais. Deixa um recado pra eles aí. Pintura vai além de pintar parede. Vai além. Não pense que você, só por pintar bem uma parede, por emassar bem uma parede, que isso basta. Por que não? Vai muito além, Bruno. Hoje a gente tem que estudar, tem que se colocar sempre na posição de aprendiz, independente do degrau que você esteja. Se coloque na posição de aprendiz para que você tenha a mente aberta, com humildade, aprenda sempre mais, estude bastante, use a tecnologia, a internet a seu favor. E assim, irmão, eu digo que esse é o melhor momento para você evoluir na pintura. Então aproveite, pegue isso a seu favor, vai pra internet. Ah, tô com vergonha, vai com vergonha mesmo. Tem até aquela frase, né? Antes feito do que perfeito. Isso aí. Sabe? Então faça. Porque lá na frente, eu digo sempre que lá na frente tem um triunfo te esperando. Você só precisa ir. E vai. Sem medo e não desista. Show de bola, hein, Bruno? Obrigado, isso, cara, irmão, pela tua participação. Obrigado agradeço, aqui. irmão. Foi muito bom poder contar com você. E eu vou deixar pra galera aqui também uma frase pra você que tá na pintura, pra você que quer começar o seu negócio aí, que quer empreender. Toda a história que marca começa com uma decisão pequena e corajosa. Talvez hoje tenha sido o gatilho que faltava agora. E lembre-se, né? O próximo capítulo é o seu. Então, muito obrigado por estar aqui conosco no Negócio que Marca. Obrigado a cada um que assistiu, teve junto da gente aqui. Vamos pra cima. Obrigado, Bruno. Sempre, Tamo irmão. junto, Tamo tá? junto. Um abraço. Eu que agradeço.